Boa noite, meu nome é Eli Gomes. A minha residência fica em Anápolis, no estado de Goiás. Só que eu posso dizer que moro na boleia do meu caminhão. Desde muito novo, eu aprendi a dirigir e quando completei a idade, tirei a minha carteira de motorista. E desde então, viajo por todo o país. Nessas estradas Brasil afora, eu já vi de tudo um pouco. Coisas do nosso mundo e também coisas sem explicação. Mas o que vou contar aqui para vocês aconteceu no ano de 2010, em uma estrada de terra batida no interior do Nordeste, próximo a uma cidade chamada Alto Alegre, no Maranhão. No mês de agosto, eu fechei um frete para levar uma mercadoria até São Luís. O problema era que a carga apresentava alguns problemas nas notas, e por isso eu precisava viajar por rotas alternativas, e com isso consegui fugir da fiscalização. Para realizar esse serviço, eu recebi um valor maior que o normal para o frete, e arrisquei na viagem. Como eu não gosto de viajar sozinho, principalmente em longas viagens, eu chamei um amigo meu, que sempre viajava comigo, chamado Bigode. Boa parte da viagem era por rodovias que a gente já sabia que não tinha fiscalização. Porém, alguns trechos nós tínhamos que passar por estradas de cascalhos, sem iluminação e com muito pouco movimento. Já devia ser mais ou menos 7 horas da noite. Chegamos em um trecho do estado de Maranhão, próximo a Alto Alegre. Daquele trecho em diante, em que eu sairia da rodoviária e seguiria por uma estrada vicinal. Nesse ponto, fica um restaurante desses de beira de estrada, que pertence a um amigo e também uma borracharia, que é do mesmo dono, mas quem trabalha lá é o filho dele. Parei o caminhão ao lado do restaurante e já fui logo falando que queria comida, pois estavam com muita fome. Mas, além disso, eu e Bigode precisava usar o banheiro e tomar um banho. Entrei, tomei um banho e jantei. Fiquei por lá até umas 9 horas, pois também fiquei descansando e batendo papo. Inclusive, o dono do restaurante me deu um dinheiro para que na volta eu trouxesse uma mercadoria para ele, lá de São Luís. Depois de descansar e abastecer a barriga, segui nossa viagem, pois ainda tinha muito chão pela frente. O negócio foi que não demorou nem 5 minutos de viagem, ouvi um estouro e o caminhão balançou de um lado para o outro. Por sorte, não capotou. Parei e quando desci, descobri que um dos pneus tinha estourado. Eu até que tinha o step, porém, viajar aquele resto de estrada com um pneu reserva seria complicado. Em todo caso, deixei Bigode tomando conta do caminhão, peguei a lanterna e voltei caminhando até o restaurante. Só que enquanto eu caminhava pela estrada escura, tendo apenas a luz da lanterna para amenizar o breu, eu vi que mais à frente, como se tivesse uma pessoa andando de bicicleta. Pelo jeito, ela devia estar bem bêbado, pois ficava cruzando a estrada, mas não caía e nem eu conseguia acompanhar. Na hora fiquei cismado, pois pensei que pudesse ser algum assaltante. Mas, quando cheguei perto do restaurante, a pessoa desapareceu. Só que eu pensei que ele tivesse entrado em alguma porteira, pois tinha uns 2 sítios por perto. Assim que cheguei na borracharia, conversei com o rapaz e a gente foi no carro dele até o local onde estava o caminhão trocar o pneu e trazer o outro furado para fazer a troca. Quando chegamos lá, Bigode estava trancado na boleia e com os olhos esbugalhados. Eu perguntei o que foi que ele viu. Ele então me falou que estava do lado de fora e, de repente, apareceu um homem andando de bicicleta. Mas quando passou por ele, desapareceu bem diante de seus olhos. O rapaz da borracharia só ficou dando risada, mas não disse nada. Assim que a gente trocou o pneu, eu e Bigode fomos com ele até a borracharia. E mais tarde voltamos essa hora, já devia ser umas quase 11 horas da noite. Paguei o rapaz pelo serviço dele e continuei minha viagem. Mas como eu estava cansado, pedi que Bigode dirigisse um pouco. Por isso, fechei os olhos para descansar. Mas depois de uns 5 quilômetros, Bigode parou o caminhão de vez no meio da estrada e me chamou.
Quando abri os olhos, não é que tinha um homem com uma bicicleta no meio da estrada. Bigode se benzeu, mas eu falei que não ia voltar e que ele seguisse adiante. Assim que Bigode colocou a primeira marcha e saiu do lugar, o homem começou a pedalar. O caminhão foi ganhando velocidade, mas não conseguia acompanhar. A gente estava andando a quase 80 por hora e aquele homem pedalando aquela bicicleta, uma barra circular a menos de 50 metros da nossa frente. Se bem que eu tinha convicção que aquilo não podia ser coisa desse mundo. De repente, em uma ribanceira, o homem saiu de vez e caiu lá embaixo. Na hora, eu senti aliviado. Já estava com medo, pois os vivos não são preparados para enfrentar esse tipo de coisa. Mas foi só a gente fazer a curva que o homem apareceu novamente. Só que dessa vez eu pedi para Bigode ir mais devagar e a gente foi atrás dele por cerca de 3 quilômetros. Mas quando chegou mais adiante, eu vi uma luz acesa e o homem parou em frente à porteira de um sítio e desapareceu. Quando a gente estava passando em frente à porteira, o caminhão morreu. Na hora, eu ainda perguntei a Bigode o que aconteceu. Ele não sabia explicar. Em todo caso, ele girava a chave do caminhão, mas não funcionava nada. Mesmo tremendo de medo, foi o jeito a gente descer para tentar arrumar. Foi então que eu abri a porta da casa e um senhor de mais ou menos uns 70 anos de idade saiu com uma espingarda na mão e uma lanterna na outra. Ele gritou perguntando o que era. Eu falei que o caminhão tinha apagado, mas que a gente eram pessoas de bem. Ele se aproximou e disse que não entendia nada de mecânica, mas que se a gente quisesse, ele podia levar até um povoado para trazer um rapaz para dar uma olhada. A ideia era boa, mas não precisou, pois do nada o caminhão funcionou. Quando os faróis iluminaram tudo em volta, eu olhei bem e reparei que o porte físico daquele homem era idêntico ao do ciclista, que a gente viu pela estrada. Ele nos convidou para entrar, só que pelo relato adiantado da hora, eu agradeci, porém um copo de água eu aceitaria. Enquanto ele foi buscar, Bigode me disse que aquele homem era idêntico ao sujeito da estrada. Para tirar a dúvida, quando ele nos trouxe uma garrafa com água de chuva, eu perguntei se ele andava de bicicleta. Ele ficou sem entender, então eu falei que tinha visto um homem parecido com ele na nossa frente, só que desapareceu e parou bem na porteira do sítio. Na hora, ele ficou espantado e falou que não era ele. Em todo caso, ele fechou a cara como se não estivesse gostando daquela conversa. A gente agradeceu e foi embora, pois ainda tinha muito chão até São Luís. Na volta, o caminhão veio vazio e por isso segui pela rodovia principal, sem precisar pegar atalhos ou desvios de rotas. Mas eu tinha que passar perto do restaurante para entregar a encomenda. Aproveitei para jantar e, conversando com ele, falei sobre o homem de bicicleta e o senhor que nos deu a água. Quando falei, ele se benzeu, se arrepiou todo e pediu para parar com esse tipo de brincadeira. Pelo tom de voz e pelo jeito que ele ficou, era alguma coisa séria. Então, ele me disse que no sítio, onde bebi água, morava um rapaz que todo dia saía de lá para beber pinga no restaurante dele. Só que o rapaz sumiu, e depois de uma semana mais ou menos, o pai dele apareceu no restaurante perguntando pelo filho. Ele disse que já tinha mais de uma semana que ele não dava as caras por lá. Mas depois ficou sabendo que acharam o corpo já em estado adiantado de decomposição, na ribanceira. Mas ninguém sabia como ele morreu, e, até para identificar seu trabalho, o povo só reconheceu pelas roupas e bicicleta. Os familiares enterraram o resto do corpo, mas desde então, algumas pessoas dizem que vê ele andando de bicicleta na estrada durante a madrugada. E ele era muito parecido com o pai, só que os dois já não se falavam há muito tempo antes dele morrer, pois o pai não aceitava que o filho fosse daquele jeito. Segui minha viagem, e depois disso, já passei algumas vezes por lá, só que me programo para passar durante o dia ou cedo da noite. Ainda hoje, eu não sei o motivo dele ter aparecido para mim, e o Bigode também, porque parou em frente à casa do pai. A minha mãe acredita que ele queria ela pedir perdão, para poder descansar em paz,
Se é isso ou não, eu não tenho como afirmar, mas sei o que vi naquela estrada do Maranhão. Obrigado por ouvir o meu relato e uma boa noite.